pessoal, estamos mais uma vez aqui na aula de matemática com o professor Ivanildo José. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre operações com frações. Nessa primeira aula de operações com frações, nós vamos trabalhar as operações com adição de frações e também com a subtração de frações. Então, primeiro, inicialmente, vamos definir lá o que quer dizer uma fração. Vamos com muita calma para a gente poder entender. O que quer dizer uma fração? A palavra fração, ela quer dizer que a coisa não está inteira, que a coisa está partida. Então, no cotidiano, a gente pode dizer que fração é a parte de um todo, certo? Então, a gente vai ver algumas coisas que falam sobre a fração, algumas dicas que a gente vai poder entender como é que se dá essas operações com fração. Mas uma historinha para vocês poderem ficar pensando de onde veio essa ideia de fração. Então, o professor Ivanildo vai dizer mais ou menos como é que veio essa ideia de fração. Na verdade, a fração é muito antiga, veio lá da época do Egito, do Antigo Egito. Então, as notícias trazem em relação a isso. As pessoas estavam lá, à beira do Rio Nilo, às margens do Rio Nilo, e elas entendiam que aquele rio era um todo, mas que elas poderiam ter partes separadas. E a maneira que as pessoas iam plantando, iam cultivando ao lado do Rio Nilo, eles iam cultivando, na verdade, em partes, em pedaços. Então, pegava toda a extensão de terra, que significa o todo, e fazia pequenas divisões. Essas divisões a gente dá como fração, uma parte fracionada, certo? Então, para que servem as frações? Bom, gente, as frações no dia a dia elas são muito importantes, porque normalmente os números fracionários que nós temos surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira. E nem sempre a gente está trabalhando com o inteiro. Por exemplo, digamos que você vai com os seus amiguinhos em uma pizzaria, por exemplo. Então você lá pediu uma pizza. Aquela pizza é inteira, é grande, é toda. Então você não vai comer a pizza toda. Ninguém vai comer a pizza toda. Vamos com calma. Então a gente está lá com 4 amiguinhos. Então a gente vai dividir essa pizza em 4 pedaços. Então essa é uma forma de a gente estar trabalhando com os números fracionários. Então no dia a dia era para que servem essas frações, certo? Então, conhecendo as frações, a gente pode fazer o seguinte. Vamos lá. Pegue aí um pedaço de papel. Pegaram? Uma tirazinha de papel. Pegue a tua régua comum, que você lá tem no material escolar. Essa réguinha de 30 centímetros, certo? E desses 30 centímetros você pega a régua e você vai contando de 5 em 5 centímetros. Ora, se você fez isso, você vai entender que os 30 centímetros é o todo. A maneira que você vai dividindo 5, 5, 5, você vai tendo o quê? Você vai tendo os tamanhos em fração. Mas vamos lá. Pega a tua tirinha de papel, vamos dobrar a tira ao meio, certo? Obtendo assim 2 partes iguais. Quando você pegou essa tira e dividiu ao meio, você vai ter metade de uma tira, a outra metade. O que a gente vai entender? Eu tenho meio e tenho meio. Ou seja, a metade é a mesma coisa de meio. E aí, o que a gente tem de todo? Todo é um inteiro. Então, se eu peguei esse inteiro e dividir em 2 partes, qual é a fração que eu vou representar meio? Vai ser exatamente um inteiro sobre 2 partes que eu representei. Agora, vamos pegar agora essa tira de papel, do mesmo tamanho, só que agora nós iremos dobrá-la, certo? Em 3 partes iguais. Cada parte da tira representa o quê? A terça parte, ou 1/3. Então, se eu dividir a tira em 3 partes, o número de cima é o meu inteiro. O número de baixo é as partes que eu dividi. Então, eu vou ter 1/3
né? O que eu dividi em 3 partes. Entenderam direitinho o trabalho? Vamos lá. Agora, observe novamente a tira dividida em 3 partes. Observe aí a tira dividida em 3 partes. 3 partes iguais. E pinte agora. Pega o teu lapisinho de pintar. Pinta 2 partes dessa. Dessa forma, nós podemos dizer o quê? Que 2/3 da tira, ou seja, 2 sobre 3, estão pintados. Então, a forma que nós representamos essa fração é o quê? 2 sobre 3. Da mesma forma, certo? Para obter, por exemplo, 1/4, 1/5, 1/6 e assim por diante. Nós seguimos os mesmos procedimentos anteriores. Ok? Entenderam direitinho? Vamos observar agora uma coisa comum do nosso dia a dia. Vamos observar, por exemplo, o nosso relógio. Então, se você olhar o seu relógio aí que está aí na tua casa, de parede, ou então o teu relógio que está no teu braço. Esse relógio de ponteiro. Não vale aquele digital, sabe? Aqueles dos númerozinhos que você não vai ver isso. A gente vai observar o caminhar dos ponteiros. Então, você vai observar, por exemplo, no primeiro relógio. Se o relógio marcar 12 horas em ponto, o que a gente vai observar? Os 2 ponteiros, se o teu relógio tiver 2 ponteiros, o ponteiro menor que conta as horas, o maior que conta os minutos, você vai ver que esses 2 ponteiros estão exatamente em cima do 12. Não é? Se você agora marcar, por exemplo, 12:15, você vai observar que agora o ponteiro menor está em cima do 12 e o ponteiro maior está em cima do 15. Se esse relógio marcar, por exemplo, 12:30, o que é que você vai observar? Ponteiro menor em cima do 12, ponteiro maior em cima do 6. O que a gente vai concluir com isso? Esse ponteiro maior para a gente, ele vai ser o quê? O numerador. Então, o numerador é esse número que vem em cima. Esse numerador, o primeiro número que você vai escrever em cima na fração, ele representa o teu todo, o todo que você tem. Enquanto o número de baixo, certo? Ele é chamado de denominador. Ou seja, ele está denominando em quantas partes ou quantas partes eu tirei desse todo, certo? Então, isso é que identifica, o denominador indica isso, quantas partes foi dividida. Vamos voltar ao exemplo da pizza, chega da fome, né? Então, vamos lá. Por exemplo, em uma pizzaria, as pizzas normalmente são divididas em 8 pedaços, não é? Às vezes, nem sempre. Os amigos chegam lá e dizem, eu quero que divida essa pizza só em 4. Mas, normalmente, quando a pessoa vai entregar a pizza, ela está dividida lá em 8 pedaços iguais. Então, Antônio e sua namorada, vamos colocar 2 personagens fictícios. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira, né? Vamos ver quantos pedaços sobraram. Então, na pizza aí, Antônio comeu um pedaço, depois comeu outro pedaço e a sua namorada comeu outro pedaço. Então, vamos ver quantos pedaços sobraram nessa pizza. Olha, quando você está observando isso, você está vendo que a pizza tinha 8 pedaços. Quando a gente observa, Antônio comeu o quê? 2 pedaços. E a sua namorada comeu apenas um pedaço. A bichinha come pouco. Então, a pizza inteira é o quê? 8 pedaços. Então, a fração que denomina ela seria o quê? 1 sobre 8. Só que Antônio comeu 2 pedaços. E a namorada comeu mais um. Então, foi tirado o quê? 3 pedaços da pizza. Então, foi tirado 1 sobre 2 e 1 sobre 1. Que somando, a gente pode somar, são iguais. Foi comido o quê? 1/3 dessa pizza. Ok? Então, em números nós temos lá, para representar as frações, são bem simples, pessoal. Bem simples. Fração são números que não são
inteiros. Então, eu estou observando aí, eu pego um inteiro e divido por 2. Então, o número de cima é o numerador, o de baixo é o denominador. Então, eu tenho 1/2. Mas se eu pegar 2 e dividir por 3, eu vou ter o quê? 2/3, ou seja, de uma coisa, de duas, eu dividi em 3 partes. A mesma coisa eu tenho, por exemplo, 1/4. O que é 1/4? É pegar um inteiro e dividir em 4 partes. 1/10 é pegar um inteiro e dividir em 10 pequenas partes. 2 quinzeavos. Quinzeavos? Aí a gente estranha essa linguagem. O que é quinzeavos? Bom, as frações até 10, elas podem ser tratadas com os números normais. Então, eu vou ter 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Mas quando a gente chega em 11, a gente vai utilizar o quê? O próprio número. Então, a gente vai colocar a palavrinha avos para diferenciar dos anteriores. Então, eu vou ter 11avos, 12avos e assim sucessivamente. Por isso que eu tenho 2 sobre 15, é 2 quinzeavos. E o último exemplo que a gente tem apenas 1 centésimo, que é o quê? 1 sobre 100. Significa que 1 foi dividido por 100 partezinhas, certo? Então, observando um exemplo, a gente pode observar um exemplo bem simples. Digamos que numa determinada questão, lá no teu exercício vem calcular 5 nonos mais 2 nonos. Vê bem, nós estamos trabalhando com adição e subtração de frações. Então, são frações com denominadores iguais. Então, eu vou fazer a operação normal. Vou subtrair os numeradores e repetir os denominadores. Então, eu vou ter 5 menos 2 é igual a 3. E vou repetir apenas o denominador, que é 9. Certo? Então, para adicionar, olha, uma dica muito importante, certo? Isso a gente costuma dizer, olha, proibido esquecer. Presta atenção, lá na frente você vai precisar disso, e vai mesmo, então não esquece. Então, para adicionar ou subtrair, certo? Somar ou diminuir, que a gente usa também. Números representados por frações que têm o mesmo denominador, ou seja, os números de baixo são iguais. Nós adicionamos ou somamos, subtraímos ou diminuímos os numeradores, que são os números de cima, e conservamos o mesmo denominador. Certinho? Entenderam direitinho a dica? Então, dúvidas sobre a adição e subtração de frações? Vamos lá, num exemplozinho, alguém chega lá e diz: adicionar ou subtrair com frações de mesmo denominador é fácil, professor? É fácil a gente fazer isso, mas e se as frações elas tiverem denominadores diferentes? Porque fazer com os denominadores iguais eu preciso só repetir. Mas se elas forem com denominadores diferentes, não tem problema, certo? Já aprendemos a encontrar frações equivalentes. E se não aprendemos, a gente vai aprender também nessa aulinha. As frações equivalentes são aquelas frações que a gente transforma em frações iguais. Ou seja, a gente resolve os denominadores e chega ao mesmo denominador. Ela vai sempre apresentar o mesmo denominador, certo? Vamos lá, vamos ver as condições. Então, adições e subtrações de frações devem respeitar duas condições de operações. Apenas duas. Qual é a primeira condição, professor? Bom, muito simples. Primeira condição, os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, os numeradores devem ser somados ou subtraídos, de acordo com os sinais da operação. E o valor do denominador é mantido. Como a gente pode ver no exemplo. Se eu tiver, por exemplo, 1/4 mais 5/4, então vou somar os números de cima, vai me dar 6, e vou repetir o número de baixo, que é 4. Então, o resultado dessa operação é igual a 6/4. Se eu tiver, por exemplo, outro exemplo, de 10/5,
menos 4 quintos. Ora, eu vou pegar os números de cima, subtrair, que é uma subtração, 10 menos 4, 6, e vou repetir o denominador, que é 5. Resultado, 6 sobre 5, certo? Então, para entender melhor como resolver uma fração com denominadores diferentes, vocês podem assistir aí, né? A gente pode assistir na internet, você pode dar uma assistida, você pode falar com o seu professor manda para você. A gente vai fazer uma questão agora em cima de um videozinho que é muito conhecido, de um matemático muito conhecido, que é justamente o homem que calculava. Nós vamos trabalhar em cima disso. Se você quiser acessar isso aí na internet, o homem que calculava, vamos lá. Eu vou te dar lá onde está localizado isso, se você entrar lá no YouTube para encontrar o homem que calculava. Você pode acessar o link de Malba Taia, o homem que calculava, e aí o linkzinho, você colocar lá no YouTube, o homem que calculava. E aí você vai no YouTube, ele vai dar o videozinho inteiro mostrando tudinho certinho como você pode trabalhar isso com frações. Vamos lá? Então, no filme o que ele vai mostrar? Né? Eu vou dar o exemplo aqui para vocês ficarem inspirados, né? Para ir buscar. Então, um viajante, é bem interessante essa história, sabe? Um viajante encontrou 3 irmãos que brigavam por não saber dividir uma herança de 47 camelos. Segundo o testamento deixado pelo pai, né, desses 3 irmãos, ele colocou o seguinte no testamento. Olha que testamento interessante para a gente poder resolver. Ele disse que 3/8 dos animais iria para o filho mais velho. 3 sobre 8. 3 é o numerador, 8 é o denominador. Aí ele disse que 5/16 para o filho do meio. 5 sobre 16. E 1/4, 1 sobre 4, para o caçula. Então, fazendo os cálculos, os filhos obtiveram o seguinte. 3/8 de 47, como é que a gente faz isso? 3/8 de 47 é bem simples. Você pega lá o teu número 47, que é um número inteiro, e você pode transformar ele em número fracionário. Como é que você transforma em fração? Muito simples, só é você botar um abaixo. Certo? Então, você vai ter 47 sobre 1. Está inscrito em fração, significa o mesmo 47. Então, ele pegou 3/8 de 47. Então, multiplicou 3 vezes 47, que vai dar o total de 141, e dividiu por 8, apresentando um resultado de aproximadamente 17,6. Então, essa é a quantidade de camelos que o filho de 3/8 teria. O de 5/16, o mesmo procedimento, 5 vezes 47, certo? Que vai dar 235, dividido por 16, vai dar pouco mais de 14, aproximadamente 14,7 na sua divisão. Depois ele vai pegar 1/4, mesmo procedimento, 1 vezes 47, que é o próprio 47, dividido por 4 vai dar 11,75. O viajante, que era um homem que calculava, propôs uma solução. Bom, ele disse o seguinte, para eliminar as partes fracionárias, porque você não podia estar partindo um camelo, um pedaço de um camelo para um, metade de um camelo para outro, eles tinham que receber camelos inteiros. Então, para eliminar as partes fracionárias de camelos, que estavam impossibilitadas da partilha, ele fez o seguinte, ele emprestaria aos irmãos o seu próprio camelo, certo? Então, de 47 passaria para 48 camelos, com isso o número total, certo? E esse ia facilitar bastante os cálculos, como a gente vai ver a seguir. Veja bem, então, olha como mudou isso. 3/8 de 48, agora a gente tem o quê? 3 vezes 48, 144, dividido por 8, deu igual a 18. Já melhorou, é um número inteiro. 5/16 de 48, 5 vezes 48 dá 240, dividido por 16, 15. Tranquilo, fechou, não tem pedaço de camelo. 1/4 de 48, 48 dividido por 4 vai dar igual a 12, também número inteiro. Então, os filhos perceberam que seria até beneficiado, pois receberia quantidades maiores. Aquelas decimais seriam todas arredondadas.
Então, o viajante argumentou por fim que dessa forma seria distribuído da seguinte forma. O filho mais velho, 18 camelos, o outro 15 camelos e o outro 12 camelos. Quando ele somou os camelos, deu igual a 45 camelos, sobrando, portanto, 3 camelos. Um sendo aquele que ele havia emprestado para facilitar a partilha e que naturalmente pertencia a ele, claro, né? Reivindicou ainda os outros 2 camelos como pagamento pelo trabalho de fazer a partilha. E os irmãos aceitaram a proposta, acharam justo. Então, tarefa para você. Explique claramente como a matemática aí foi envolvida. Então, vamos ver? Conseguiu resolver o problema? Bom, você resolveu o problema dos camelos? Se não resolveu, não tem problema. Vamos resolver comigo. Vamos procurar entendê-los de vários modos. Pode ser que você tenha pensado em um desses modos. Eu vou colocar um modo, mas pode ser que você tenha resolvido de uma outra forma. Mas vamos lá, vamos com calma, certo? Então, na matemática, há sempre vários caminhos, né? Vários caminhos para a gente encontrar uma solução de um problema. É importante verificar se a soma das frações herdadas corresponde à unidade. Por exemplo, pode-se dividir uma herança em 3 partes, dando 1/4 a cada um dos 2 herdeiros e 1/2 a outro. Nesse caso, como a soma das frações é igual a 1, toda a herança será dividida. Se quisermos dar 1/3 a cada um dos primeiros e 1/2 ao terceiro, a partilha também é possível? Não, a partilha é impossível, pois a soma das frações é maior do que 1 inteiro. Se a soma das frações for menor do que 1, a partilha deixa uma sobra nos bens, não especificando que destino dá a essa sobra. Vamos continuar? Mas vamos lá colocando. Então, eu vou ter lá 3 sobre 8, né? Mais 5 sobre 16, mais 1/4. Então, fazendo isso, o que é que eu estou observando? 8, 16 e 4 são o quê? São os denominadores das frações. E esses denominadores são diferentes. Olha uma dica para vocês. Quando você tem os números e esses números são a mesma classe, ou seja, pertencem aos números pares, então eu posso fazer o seguinte, reduzir ao mesmo denominador. E é fácil, pessoal. Você pode fazer o mínimo múltiplo comum, né, encontrando os menores termos, ou então já vou te dar uma dica, é sempre o maior número. Então, nesse caso aí eu tenho 8, 16 e 4, então o denominador é 16. Quando eu aplico o denominador, o que é que eu vou fazer? Eu divido pelo número de baixo, certo? Pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, é dessa forma que eu faço essa fração. Então, neste caso, após a partilha, ainda sobraram 1/16 dos bens deixados. Isso corresponde a 47 sobre 16, que é igual a 2,9 aproximadamente, que é justamente a questão de camelos que sobrou para o viajante. Então, após o empréstimo de mais um camelo, para facilitar a partilha, isso passa a ser o quê? 1 sobre 16 de 48, ou seja, que vai ser exatamente igual a 3 camelos, como mostrado no problema. Então, na situação original, em que os herdeiros recebiam, respectivamente, 17, 14 e 11 camelos, isso fazia um total de 42 camelos. Como explicar os 5 camelos que faltam, já que eram 47? Na verdade, cada herdeiro recebeu apenas a parte inteira da fração e deixou de receber uma parte decimal dessa fração de camelo. No total, deixaram de receber lá, ó, 0,625 do primeiro, ou 0,6, 0,7 mais ou menos do segundo e 0,7 mais ou menos do terceiro, somando deu mais de 2 camelos. Então, sobrava também isso aí. Então, correspondente à fração que não havia sido destinada a ninguém, porque era pedaços. E aí sobrou o quê? Para o cara que viajava, certo? Entenderam direitinho o raciocínio? Você pode até fazer outros raciocínios para isso. Então, para os cálculos envolvendo frações com denominadores diferentes, é preciso tirar o MMC ou o MDC, que é o máximo divisor comum, como a gente pegou naqueles 3 lá, que são relacionados. Então, entendemos por múltiplo o produto gerado pela multiplicação entre esses 2 números, certo? Dizemos, por exemplo, que 30 é múltiplo de 5, pois 5 vezes 6 é igual a 30.
Logo, existe um número natural que multiplicado por 5 resulta em 30. Certo? Então, a gente tem aí mais alguns números de múltiplo, né, que a gente pode ver, qualquer na escala. Você fizer os múltiplos de 3, você vai ter 0, 3, 6. Mas se você chegar lá em 11, os múltiplos de 11, você vai ter 0, 11, 22. Então, os múltiplos de um número formam um conjunto infinitos de elementos. Na verdade, são infinitos de elementos. Tem vários que a gente pode ver isso, né? O mínimo múltiplo comum que a gente tira também é a mesma coisa, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai pegar, por exemplo, se a gente quiser o mínimo múltiplo comum de 20, a gente vai ter 0, 20, 40, de 30, 0, 30, 60, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30 é equivalente a 60, ou seja, é um número que divide os dois ao mesmo tempo, certo? Entenderam direitinho? Né? Então, outra forma de determinar o mínimo múltiplo comum entre 20 e 30 é através da fatoração, em que nós devemos escolher. O que é fatoração? É apenas multiplicar. Se eu pegar lá e fatorar 20 e 30, eu vou encontrar 2, que multiplica por 2 mesmo, que vai ser igual a 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, encontrei o mesmo valor, que é do mínimo múltiplo comum de 20 e 30. Ok? Tudo bem até aí? Então, após explorar as noções iniciais de frações de escrita, parte-se para a etapa na qual os alunos receberão uma folha com vários inteiros que serão recortados conforme a fração representada, certo? Então, os professores vão mandar atividades e aí vocês podem conversar com os professores, podem ver com eles a melhor forma de vocês resolverem com os mínimos múltiplos comuns, de resolver com frações. Não fiquem em dúvida, pessoal. A gente está aqui justamente para orientar vocês, para esclarecer da melhor forma. Se você não entendeu, não tem problema, escuta de novo, né? Nós estamos transmitindo pelo canal do YouTube, da CEP, da Secretaria de Educação. Você está escutando também aí pela Rádio FM Urubá, né? Vocês têm os professores que estão auxiliando vocês, tem um coleguinha que entendeu, lá repita novamente, veja o material que a gente mandou, treine, matemática é treine. É treino, que vocês vão treinar e vocês realmente vão assimilar. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e estamos aqui pronto para ajudar vocês no que for preciso, certo? Qualquer dúvida é só mandar e aí fica a nossa dica. Na nossa próxima aula continuamos com as nossas aulinhas de matemática com o professor Ivanildo.